Fala agora sobre a PEC da Segurança. O presidente Lula e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregaram nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública aos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, em uma cerimônia no Palácio do Planalto. A PEC vinha sendo gestada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que intensificou as negociações com governadores e parlamentares para tentar encontrar um texto de consenso e que ajude com os avanços do setor. Ao falar sobre o projeto, o presidente Lula destacou que o brasileiro não aguenta mais a situação atual. Acompanhe. O que nós vamos fazer é nos colocar à disposição, com inteligência, com dinheiro, com recursos e com a nossa vontade política para ver se a gente consegue amenizar o susto que o povo brasileiro vive cotidianamente, seja por assalto a um aparelho, elétrico dentro de casa, seja pela loucura que é o celular na rua, e nós vamos tentar mostrar que nós vamos penalizar todos aqueles que cometerem qualquer delito que interfira na tranquilidade da sociedade brasileira. Bom, aí a fala do presidente da República e, em contrapartida, o presidente da Câmara, Hugo Mota, garantiu prioridade total a essa proposta que foi enviada hoje para o Congresso Nacional. Acompanhe. Pela abrangência do tema, o Congresso fará um amplo debate sobre a PEC. Nós garantimos ao ministro Lewandowski, presidente, e aqui reafirma ao senhor que nós vamos dar total prioridade a essa PEC, ela chegando lá à Câmara. Essa semana ainda eu quero enviar à Comissão de Constituição e Justiça, que também tratará o tema como prioridade, porque já conversei com o presidente da CCJ e ele também estava presente na apresentação que foi feita aos líderes da Câmara. Por quê? Porque não há uma pauta hoje que a sociedade brasileira grite mais por uma solução que não seja a segurança pública. Bom, é a fala do presidente da Câmara e agora a proposta está no Congresso Nacional. Dora Kramer, condições políticas para essa PEC que já gerou muita polêmica antes mesmo de chegar ao Congresso Nacional, polêmica com os governadores, polêmica com os prefeitos, se a União está monopolizando o assunto ou não está, quais são as condições políticas para essa PEC passar ainda nesse ano, porque em 2026, ano eleitoral, a gente já sabe, né? Pois é, um assunto muito difícil que vai requerer desprendimento, capacidade de negociação, de convencimento, porque é um assunto que, infelizmente, vai cair na seara do embate ideológico, não tem como. Agora, e o desprendimento não é só do governo, é de todas as forças, né? E também a gente tem a questão de a implementação disso, o resultado objetivo, porque solenidade para comunicar, tudo isso faz parte de uma estratégia de comunicação do governo. A segunda fase agora é difícil, né? Mais difícil, até eu acho que é o assunto mais difícil em pauta, muito mais do que a isenção do imposto de renda. Exatamente por conta das divergências internas, das questões ideológicas envolvidas e, como disse o presidente da Câmara, é realmente um assunto prioritário. Isso ele está em absoluta consonância com a opinião pública. Agora, a questão é a gente ver como é que isso vai ser encaminhado dentro do Congresso, caso esteja aprovado, aí a implementação, que é outra fase também difícil e imprescindível, e daí o resultado sentido, se é que vai haver resultado, a efetividade dessa proposta por parte da população. Portanto, é um caminho longo, me parece que não há tempo de produzir efeitos eleitorais, do ponto de vista dos resultados efetivos, mas talvez o fato de ser aprovado, de ser uma iniciativa do governo, isso cria, sim, uma disposição, ou melhor, seja bem recebido pela população. Ô Vilela, é claro que todo mundo sabe que alguma coisa precisa ser feita em relação à segurança pública, mas os contrários à PEC não podem insistir de uma certa maneira na inconstitucionalidade dessa PEC, ainda quando estiver nessa discussão, na fase de comissões. Esse pode ser um embate de quem é contra, ou uma possibilidade de se discutir isso, quem não defende essa PEC? Sem dúvida, Thiago, é algo que pode ser trazido durante todo o período, especialmente
por acabar, de alguma forma, desvirtuando a forma como é repartido a distribuição de funções por parte da Constituição Federal, a prerrogativa dos estados no que se relaciona à área de segurança pública, e eu vejo, portanto, que é algo que é extremamente polêmico e é algo que é até demorado para eventualmente surtir algum tipo de efeito. Dentro de um governo que está aí há pouco mais de um ano de uma eleição, e até menos de um ano, se pensarmos ali todo o processo eleitoral e a necessidade de apresentar resultado à sociedade, eu vejo que esse é o caminho mais longo. Talvez, se fosse muito mais interessante se buscar formas de uma atuação em sintonia com os estados e não buscar um tema tão polêmico que certamente continuará sendo objeto de confronto de visões, confronto com as unidades da federação, confronto com a oposição e que eventualmente acabe nem saindo do papel antes de iniciar o período eleitoral.